espiritual. Porque quando eu sorrio diante das dificuldades da vida, eu não estou debochando, mas é o entendimento de que as situações simplesmente são experiências pelas quais todos nós precisamos passar para o nosso aprendizado. Mas muita gente nos pergunta muitas vezes, mas por que as mesmas situações difíceis se repetem na minha vida? Já repararam que muitas vezes a dificuldade é a mesma, só muda de nome, muda de endereço, muda de cor muitas vezes, mas a dificuldade é sempre a mesma. Por quê? Porque lição não aprendida é lição repetida. Então nós vamos repetir tantas vezes quantas necessárias para o nosso burilamento, para o nosso aperfeiçoamento. E aí não adianta reclamar de Deus, não adianta reclamar do planeta Terra, não adianta reclamar da falta de sorte, né, ou da presença do azar. Aliás, diria um conhecido meu, que a sorte é a junção de dois elementos, né? Da oportunidade com a competência. Olha que interessante. Então, a sorte deixa de ser essa coisa mágica que parece que é a junção... Oi? Sorte é o quê? É a junção de duas coisas, né? Vocês lembram o que era? Competência e oportunidade. Porque às vezes você se preparou tanto para uma coisa, mas não surge uma oportunidade para a gente pôr aquele nosso conhecimento em prática. Repararam que às vezes não acontece? Por que será, né? E às vezes tem um monte de oportunidade na minha vida, mas eu não tenho competência para lidar com aquelas situações. Quando surge a oportunidade, eu estou preparado para aquilo, parece que tudo flui. Olha que sorte desse indivíduo, né? Então, a sorte é a união desses dois fatores, se assim a gente pode considerar, e é só uma opinião pessoal, não tem nada de muito expressivo. De qualquer forma, então, a gente vai lembrar que o homem alegre, o homem que tem certo contentamento em fazer as coisas, ele tem as suas preocupações também, mas ele sabe lidar melhor com essas situações e circunstâncias que eventualmente nos chegam, né? Por quê? Porque ele sabe que tudo vai se resolver. Eu lembro, quando eu era pequeno, a dona Leonilda, minha mãe, né, que muitos de vocês conheceram, ela falou assim, olha, filho, todos os problemas se resolvem, nem sempre a nosso favor, mas todos se resolvem. Porque eu acho que um problema bem resolvido é quando eu saio ganhando, quando eu tenho lá a sorte do meu lado, quando tudo me favoreceu, aí valeu a pena, aí está resolvido o problema. Agora, quando eu, segundo o nosso olhar, perdi alguma coisa, eu acho que não ficou bem resolvida aquela questão, o que não é verdade, né? Então, se você tem muito problema, se você está cabrunhado, se você está triste, eu vou te dar uma dica muito boa, vai chegar mais problema na sua vida, tá? É isso que eu posso dizer. Por quê? Porque ele vai te desafiar a sair daquela circunstância. Muitas vezes nós pedimos na prece aquilo que a gente nem sempre está muito querendo. Então, muitas vezes assim, eu preciso de paciência. Eu quero que os espíritos, que Deus me dê paciência. Deus vai dar paciência? É possível? Ou eu vou na farmácia, compro um frasco, ou tomo uma injeção, tenho um comprimidinho, tenho uma pomada mágica que eu passo para me dar paciência? Não. Deus vai me dar as experiências necessárias para que eu desenvolva tal habilidade. E quais são os tipos de experiência que chegam para que a gente desenvolva paciência? São as mais difíceis, são as mais perturbadoras. Aquelas que nos trazem ainda mais conflitos. Por quê? Porque é de lá que eu devo extrair a lição que vai me colocar numa situação mais ou menos favorável, conforme a minha percepção. Então, o homem feliz, ele também tem mais saúde. E eu não digo só saúde física, porque a saúde física depende prioritariamente de uma saúde espiritual. Mente sã, corpo são, já diriam os antigos. Então, que a gente possa trabalhar esse nosso contentamento para estar aqui feliz, mas, sobretudo, estar aqui. Já falei mais de uma vez aqui, e eu acho sempre bom repetir. Muitas vezes a gente vai na casa espírita, vê uma palestra, vai num grupo de estudo, participar de um evento, e o corpo fica lá, a mente está distante. Então, às vezes, a gente está sentado aqui e eu estou preocupado com conta para pagar, o que eu vou comer na hora do almoço, se o carro lá na rua vai ser roubado ou não, um monte de condicionais que talvez não aconteçam. Então, que a gente possa estar presente, curtir esse momento. Porque, relembrando também, temos inúmeros amigos queridos que estão aqui nos oferecendo a sua códia de amor, a sua códia de compreensão e nos amparando, que é o nosso tema de hoje, falar sobre amparo espiritual. Nós sabemos que tudo na vida Deus está presente, conforme a gente aprendeu lá nos atributos da divindade, capítulo 1 do Livro dos Espíritos,
Quando o Kardec, junto com o Espírito da Verdade, nos mostra, nos apresenta a Deus sobre uma nova dinâmica. Essa dinâmica sempre existiu. É claro que Jesus não pôde falar sobre Deus como a gente conhece hoje, porque nós tínhamos limitações intelectuais, nós tínhamos limitações morais que nos impediam de observar sob essa nova ótica a presença de Deus em tudo. Então ele vai falar que Deus, por exemplo, é um ser onisciente. O que é um ser onisciente? É um ser que sabe de tudo. Muitas vezes nós achamos que nós somos oniscientes, né? Já repararam? Às vezes a gente está numa conversa, a pessoa pergunta, você conhece tal rua? Você não conhece a rua? Ah, conheço sim. Né? Ah, você já passou um filme assim, você já ouviu falar assim? Ah, já sim. E você nem sabe que existe aquele filme. Mas é um problema nosso, da nossa vaidade, do nosso orgulho, para não ficar por baixo. Né? Mas onisciente é o ser que sabe tudo. Por que Deus sabe tudo? Porque ele criou tudo que está em universo. Tudo que está em a natureza é a obra de Deus e tudo leva a sua assinatura. Portanto, Deus sabe de tudo que acontece. E ele também é um ser onipresente, ou seja, está presente em todas as obras da criação. Olha, mas no universo infinito, Deus estaria presente em tudo? Sim. Né? Segundo essa proposta que a doutrina espírita nos coloca, Deus está e sabe tudo que acontece em todos os locais do mundo. Mas por que existem dinâmicas tão complexas, Ismael? Porque Deus também nos permite angariar os recursos necessários, ou melhor, nos oferece recursos para que a gente angarie, através das experiências, o saber. E o saber custa e leva tempo, e muitas vezes nós o compreendemos de maneira equivocada, e surge aquilo que nós chamamos de mal. Mas é o mal sobre a nossa ótica, porque sobre a ótica divina, o mal não existe. Nós já também comentamos sobre isso. Não, o mal existe sim. Existe o mal para vocês? Você já conhece, consegue enxergar o mal em algum lugar? Onde você enxerga o mal? Nas coisas que os outros fazem para mim, tem o mal. E nas coisas que você faz para os outros, tem o mal também? Então, mas aí surge uma coisa interessante. Se Deus está em tudo, e se Deus é amor, onde está o mal? Ninguém vai responder? Aqui você é uma pessoa que é da ausência do bem. Ué? O mal é a ausência do bem. Ele disse Eu mudei de ideia. Mas eu já mostrei que eu mudei de ideia algumas palestras atrás. Que o mal seria a ausência do bem. Mas se Deus está em tudo, não tem ausência do bem. Eu acho que é um bem menor. É um bem menor. O que mais? O mal está no coração das pessoas. Né? O mal está no coração. Mas se Deus está em tudo, está no coração das pessoas. Onde está o mal se Deus está lá? Porque onde tem Deus, não pode ter mal. É verdade isso? Se Deus está lá, Deus é amor, não pode ter outra coisa que não seja amor. Tem mal no amor? Tem talvez o mal no nosso tipo de amar, né? Segundo a nossa ótica. Fala, Debinha. Quando você não desenvolve as suas virtudes, você está sempre com o olhar plural, na verdade. Quando você desperta e desenvolve as suas virtudes, você começa a acompanhar o amor. Então, o mal é uma má percepção nossa da realidade que está no nosso entorno. Percebe? É uma distorção da minha visão. Porque o mal em si não existe. Existe a falta de entendimento. E por que isso acontece? Porque eu sou um espírito muito mais perto do meu ponto de partida do que dos objetivos finais, do que atingir a pureza espiritual que todos nós estamos buscando. Eu diria que nós somos ainda bebezinhos espirituais. A gente está ainda vivenciando as experiências na esfera dos instintos, entrando na razão, na busca da construção dos sentimentos. Olha só que coisa interessante. Então, nós estamos num caminhar. Como a gente está mais perto lá do comecinho, é natural que o nosso entendimento ainda seja muito pequeno em relação às coisas que nos acontecem. Mas entendendo que Deus está em tudo, então tudo está coberto com essa proteção divina. Então, nós vamos ver, por exemplo, na natureza tem uma coordenação, tem uma organização tão perfeita que muitas vezes a gente não consegue imaginar como é que tudo aquilo foi criado. Vocês já repararam bem o corpo que você tem? Olha como é perfeito. Por exemplo, o seu rim, nesse momento, está funcionando. Você sabia que o seu rim está funcionando? Pode até funcionar meio... Né? Talvez não seja 100%, mas está funcionando.
Você precisa pensar para que seu rim funcione? Não precisa. Seu sistema digestório, eu espero que esteja funcionando bem. Né? Porque senão você vai ficar com prisão de ventre ou vai ficar com diarreia. Né? E você precisa pensar, quando você come, passe pelo esôfago, passe pela acalásia, que é aquele músculo que separa o esôfago do estômago, que os ácidos cheguem para poder diluir a comida. A gente precisa pensar nisso? Não precisa, e o corpo funciona. Bruna, me corrija se o sistema digestório estiver errado, tá? Nossa médica, né? Nossa futura médica está aqui, presente. Pensar, é um sistema tão rico de informações, é uma teia tão maravilhosa de eletricidade que corre na nossa cabeça, e a gente não precisa pensar para isso poder funcionar. Então, nós temos os automatismos que Deus cria, que é a sua expressão maior, para que a gente não tenha essa preocupação, a nossa preocupação seja outra, que não seja de ter um crescimento espiritual bastante importante. Então, cada espécie na natureza tem a sua tutela, tem o seu cuidado. Então, no ambiente marinho, você vai ter lá o cuidado nos oceanos, nos rios, nos riachos, quando as geleiras se desfazem, né, criando novos mecanismos de água chegando ali, quando você tem, por exemplo, nas montanhas, nas planícies, no deserto, na savana, na mata araucária, tudo tem uma organização tão perfeita, e a natureza, por si só, ela se renova, ela se harmoniza. Interessante, né? Nós chamamos Deus de natureza, porque é um mecanismo, é um nome que a gente consegue dar para essa expressão divina. Então, nós temos aí as florestas maravilhosas, nós temos jardins abençoados, né, que